Uma época que deveria ser de alegria e comemorações. Mas para 45 mil pessoas, as viagens de fim de ano se transformaram num transtorno. São passageiros da empresa Itapemirim Transportes Aéreos que tiveram os voos suspensos do dia para a noite. Em entrevista exclusiva a Roberto Cabrini, o dono da companhia, o empresário Sidney Piva, é confrontado com as perguntas mais desafiadoras. Ele responde a graves acusações de fraudes e desvio de dinheiro e se defende diante da suspeita de falência do conglomerado. Essa é a nossa grande reportagem. Dias de tempestade. A história de uma paralisação. A Itapemirim simplesmente abandonou os guichês. Aviões que não decolam. O que o senhor vai fazer? Vou dormir aqui, né? O senhor vai dormir no aeroporto? No aeroporto, porque eles não têm lugar para poder colocar gente para dormir. Ué. Passageiros que se desesperam. Todo mundo aqui com o mesmo problema. Então, vocês chegam à conclusão, Jean, que é uma falta de respeito conosco. Gente com criança, com bagagem, voos cancelados para o Nordeste inteiro. Eu tenho um filho de 10 anos, José Afonso, e Estela de 6 anos. Eu disse que não ia sábado, entraram em desespero em casa, começaram a chorar. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Meu pai não vem. A credibilidade de uma empresa aérea em xeque. Arrancando adesivo da porta! No direito meu. Homem sob intensa pressão. Quarta-feira, 22 de dezembro, 1 da tarde. Em meio a toda essa tempestade, estamos na sede da empresa de Sidney Piva de Jesus, à espera dele. Quais serão suas explicações? Em breve, iremos descobrir. É a pior crise da sua vida? Sem dúvida. São perguntas incômodas. O senhor teme ser preso? Não, de maneira alguma. Que não podem mais ser adiadas. Eu sou empreendedor, eu não sou bandido. E o senhor acha que vai conseguir eliminar essa imagem de empresa que não honra os compromissos, que não honra seus voos? É sim. Sim ou não? É sim. São os dias de tempestade. Até que ponto o senhor poderia fugir sem honrar os seus compromissos? 17 de dezembro, sexta-feira. Há poucos dias do Natal, o movimento é grande nos aeroportos. Mas uma notícia atinge em cheio passageiros e funcionários da empresa aérea ITA. Hoje está fechada a porta da Itapemirim. Sem nenhum aviso prévio, a companhia suspende todos os voos previstos. Eu vou chamar a polícia! Os clientes tentam obter informações. Assistência! 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 Mas nem os funcionários sabem ao certo o que está acontecendo. Sidney Piva de Jesus, 55 anos. Dono do Grupo Itapemirim, que engloba 8 empresas. Entre elas, uma das maiores redes de transporte rodoviário do país. Senhor Sidney Piva, como vai? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Obrigado por me receber. Obrigado pela tua presença. O senhor está pronto para essa entrevista? Muito ansioso para colocar realmente toda a verdade e falar com o meu cliente com o maior prazer e com toda a satisfação que eu posso receber você aqui na minha casa, na Itapemirim. O senhor tem consciência de que a gente vai fazer perguntas duras? Com certeza. O momento é tenso. O momento é tenso, o momento é delicado. Existe alguma restrição? Nenhum. Quem era o Sidney antes da Itapemirim? Sidney sempre foi um empreendedor, um trabalhador. Sou consultor tributário, tenho experiência em tributos, sei recuperar a empresa. Foi esse o caso da Itapemirim? Esse é o caso da Itapemirim, é um sucesso devido à minha experiência nesse trabalho. Os números de hoje do conglomerado: 320 ônibus, 7 aviões, 5 mil funcionários. A história de uma empresa. O Grupo Itapemirim é fundado pelo empresário Camilo Cola na década de 50. Mas em 2016, diante de uma série de dívidas, a empresa entra em processo de recuperação judicial. E a família Cola decide vender a companhia para Sidney Piva pelo valor simbólico de R$1. Como é que o senhor conseguiu convencer Camilo Cola
a vender a empresa dessa forma? Olha, eu não vou te falar em convencimento, eu vou te falar em depoimento. Ele pegou no meu braço e fez assim. Você sabe por que você está ficando com a minha empresa? Porque você é a única pessoa de transformar ela no meu sonho, que eu estou agora com 95 anos e eu não consegui fazer no final. E meus filhos não tiveram essa competência. É por isso que eu quero que você seja o proprietário dessa companhia. Piva assume também as dívidas, que na época somavam mais de 2 bilhões de reais. Mas pouco após a negociação, a família passa a acusar o empresário de fraudar números e CPF para tentar se eximir das responsabilidades legais. O senhor sabe que no mundo fiscal, pessoas que estão interessadas em cometer fraudes, muitas vezes usam outros CPFs, ou seja, abrem diferentes CPFs. O senhor tem consciência disso? Já ouviu falar disso? Não, para o mundo fiscal, não conheço, mas... Quantos CPFs fiscal? o senhor tem? Um. Quem é Sidney Duarte Piva? Não conheço e nós temos assim. Esse caso foi levantado novamente por interesse da família. O senhor não tem 4 CPFs? Lógico, nunca tive. Quantos CPFs o senhor tem? Um só. Apenas um? Só, um pai e uma mãe, apenas. O senhor nunca usou o recurso de abrir diferentes CPFs? Lógico. Para fugir das suas obrigações? De maneira alguma. E como é que o senhor recebe essa acusação? Eu recebo com indignação. Hoje os Cola brigam na justiça com Sidney Piva para recuperar os bens da Itapemirim. Nós temos no nosso processo de recuperação judicial, Cabrini, quase 100 mil páginas. Dessas 100 mil páginas, eu posso te assegurar que mais de 80 mil páginas é de uma única família, Cola, tentando colocar... O senhor se refere a Andréa Cola, que é neta de Camilo Cola, de quem o senhor comprou a empresa? Isso, eu atribuo a tentativa de quebra da companhia. Essa pessoa ela devia ser multada ou devia ser impedida. Primeiro, ela criou uma crise descomunal na companhia, ela quebrou a companhia, não teve capacidade de gerir a companhia, quebrou, ficou devendo 2 bilhões e ficou devendo para todos os funcionários de lá, ela não pagou. Eu peguei uma empresa quebrada e transformei ela numa grande companhia. Ah, então eu sou errado? Não, média seria... Troca violenta de acusações. Amado pelo avô, odiado pela neta? Olha só a contradição. E o empresário rebate essas mesmas acusações com outras denúncias. Entrei e assumi essa companhia em 28 de outubro de 2016. Próximo do final de novembro, fui chamado pelo juiz da recuperação judicial em Vitória, do Espírito Santo. Chegando lá, ele me colocou uma situação gravíssima, que eu tinha que imediatamente incorporar uma outra empresa que era fruto de fraude feito pela família Cola perante a companhia Itapemirim. O que essa família fez? Ela tirou as melhores linhas e os melhores bens dessa companhia e transferiu para nome de Laranja, de 2 funcionários da Itapemirim. Eles fizeram isso. E por que o senhor não denunciou isso antes? Está isso esclarecido na recuperação judicial. Mas o senhor nunca denunciou publicamente. Mas é que o problema é que a família sempre fica requentando e colocando de uma forma que a Itapemirim, que o proprietário da Itapemirim que fez isso, não foi. O senhor tem consciência da gravidade dessa acusação? Eu tenho consciência da verdade. Tem desvio de dinheiro para o exterior, nós estamos movendo uma ação lá fora, ressarcindo dinheiro que pode vir para dentro da recuperação judicial, uma fortuna que eles levaram para fora e não tem comprovação. Tem processo, eu não estou falando ao vento, eu estou falando com justiça. Os ex-administradores do grupo alegam serem vítimas de Sidney e o acusam de quebrar cláusulas contratuais da venda da Itapemirim. Eles deixam claro também que não possuem relação com a companhia aérea. Sobre as acusações do dono do grupo Itapemirim, Andréa Cola preferiu não se manifestar. O senhor tem medo de perder a empresa para ela? Dela recuperar Jamais, eu estou com a verdade, eu comprei. E desde que você compra com licitude, com verdade, e você pega uma empresa e transforma uma empresa que não valia R$1, hoje ela está avaliada em 4 bilhões, é porque eu fiz algo diferente nessa companhia. Ela vale 4 bilhões? Ela vale e eu vou abrir o IPO dela em 2025. Fica preparado para comprar as ações, porque ela vai ser a melhor empresa de mobilidade do Brasil.
porque isso está no meu projeto. Desde que não suspenda mais voos, né? Não, muito pelo contrário. Nós vamos ser a melhor companhia aérea ainda do Brasil. Mesmo em recuperação judicial da aviação Itapemirim, em 2020, em plena pandemia, Sidney Piva decide criar uma outra empresa, a ITA Transportes Aéreos. Como é que o senhor conseguiu criar uma companhia aérea nessa crise financeira mundial? Eu fui um empreendedor, eu montei uma companhia na pandemia, foi um feito mundial. E digo mais, Cabrino, nós fizemos um trabalho excepcional e elogiado no mundo inteiro, elogiado pela competência da sua equipe, ou seja, uma equipe qualificada que fez uma companhia. Suspender voos não é exatamente competente, né? Não. E com a abertura da companhia, surgem também denúncias de desvio do dinheiro da recuperação judicial para investimentos em outros setores. Sr. Sidney, nós temos a informação de que teriam sido retirados 70 milhões do processo de recuperação judicial, dinheiro esse que seria destinado ao pagamento dos seus credores. Esse dinheiro foi retirado? São 60 milhões que nós, autorizados pela Justiça, que nós poderíamos utilizar desde que o plano de recuperação judicial estivesse em dia, e ele está em dia. Sim, os credores não serão prejudicados quando o senhor retira esse dinheiro? Não, credor nenhum prejudicado para utilizar. Mas não deveria ser prioridade pagar os credores? Não, sempre é prioridade. Prioridade é ele estar em dia. Mas não é o que está acontecendo, não é isso? Não é o que está acontecendo, nós estamos em dia. O senhor não está invadindo o dinheiro de credor para pagar? Não, o dinheiro dele está segurado. Outras coisas, para outros compromissos? Se eu tivesse usado o dinheiro dele, é uma outra forma. Eu não usei o dinheiro de ninguém. Eu não estou usando o dinheiro de outro, de terceiro. O dinheiro está lá, rigorosamente prontinho para ele receber. Como é que o senhor responde à suspeita que o senhor estaria desviando dinheiro do Itapemirim? Eu gostaria que apresentasse um desvio de dinheiro. Como que é? É isso que eu estou te falando. Conta totalmente auditada. Recebe numa conta escro auditada pela administração judicial. Levantou-se ainda a suspeita de pagamento de suborno para o então juiz responsável pelo caso. Seus adversários chegam até a insinuar que você teria comprado gente. Agora, comprar pessoas, como que você compra pessoas? No mundo globalizado desse, não tem sentido. O que tem sentido é trabalho. A Itapemirim começa a voar em junho desse ano. As pessoas dizem, inclusive, que o senhor só conseguiu criar uma empresa aérea graças aos seus contatos políticos, que seriam duvidosos. Alguns chegam até a insinuar que o senhor teria corrompido os setores da justiça brasileira. O senhor tem consciência disso, dessas acusações? Primeiramente, eu acho que é uma prática e talvez uma tentativa de manchar alguma imagem. Não tenho nenhum contato político, muito pelo contrário, sou um empresário comum, trabalhador, e nunca tive facilidade na montagem da minha companhia. Fui duramente questionado por todos os relatórios que nós apresentávamos nos órgãos competentes, como a ANAC. Atendemos todas as reivindicações dele, apresentamos todas as documentações necessárias, passamos por todos os cheques necessários para uma aviação de grande porte estar voando. Seus adversários dizem que você só conseguiu porque você teve apoio do governo. Você sabe disso, não sabe? O benefício que nós teríamos... Você sabe dessa acusação, né? Não, eu tô... Dessa insinuação. Essa insinuação, sim. Agora, qual o benefício que uma empresa poderia ter de um governo para você abrir uma companhia? Me dá dinheiro? O BNDES não me deu dinheiro. Eu não recebi dinheiro de BNDES. Eu não recebi nenhum fundo partidário para me dar dinheiro. Mas ter o apoio político do governo foi fundamental para você ter autorização para operar. Tive apoio político, eu tive um sentido de empreendedorismo. Você não teve privilégio? Não tive privilégio, muito pelo contrário. E em menos de 6 meses, as atividades são interrompidas, sem nenhum aviso prévio. Queremos viajar! Queremos viajar! Aí está. O aviso no painel luminoso define a situação da Itapemirim. Operações canceladas. A empresa aérea vive seus piores momentos em seus 2 anos de existência. Aqui no aeroporto de Cumbica não faltam histórias, sofrimento, dramas humanos. São clientes e passageiros que jamais poderiam imaginar esse tipo de situação. Voos cancelados e suas consequências. Tô a situação aqui, ó, sem rumo. Aí pediu para mim pagar dinheiro do meu bolso, para mim ir lá para Congonhas. Para mim, R$60 poder ir lá no Congonhas, para ver se eles arrumam um voo para mim para Belo Horizonte ainda. Para ver se tem como, se acha voo ainda, que lá eles falaram que lá é mais fácil. O senhor não ficou feliz com as explicações que o senhor recebeu? Não, fiquei não.
mais entrar em contato com a empresa de forma nenhuma, nem por telefone, nem por e-mail, nada. E a gente foi, consequentemente, procurando outras passagens. Não teve respaldo nenhum e a pressão psicológica vai lá em cima, você fica transtornado. Segundo Piva, a paralisação aconteceu porque as empresas terceirizadas que prestavam serviços para a ITA suspenderam a operação aeroportuária da companhia. Nessa terceirização, não houve um acordo com o terceiro, ele simplesmente parou de trabalhar no aeroporto. Eu tomei a determinação por respeito ao cliente. O senhor se refere à empresa Orbital? Neste caso foi com a Orbital, mas ele reconheceu, voltou a fazer esse atendimento para cobrir essas divergências de cliente e nós estamos tratando naturalmente com eles. Mas o senhor não poderia ter alertado antes dos seus clientes de que isso estava em vias de acontecer? Cabrini, não estava em vias de acontecer. Nós fomos pegos de surpresa. Não estava. Nós tomamos uma medida acertada, optamos por parar os voos para ter a segurança não só da nossa tripulação, dos nossos colaboradores, mas também desses clientes. A quem o senhor responsabiliza? Olha, eu acho que é muito prematuro ainda para responsabilizar. Primeiro, nós estamos fazendo todos os relatórios para a ANAC, que é uma medida correta. Nós estamos fazendo para a ANAC e depois ela vai apurar e achar o responsável. Qual é a sua responsabilidade? A minha responsabilidade é tratar o cliente com o maior respeito possível. Existem 45 mil pessoas revoltadas com o senhor. Pessoas que se sentem enganadas pelo senhor porque seus voos foram suspensos. O senhor enganou essas pessoas? De maneira alguma. Em nota, a Orbital afirma que em nenhum momento deixou de prestar atendimento para a ITA, mesmo com os pagamentos em atraso desde setembro de 2021. O grupo esclarece também que não possui qualquer relação com a decisão da ITA de paralisar temporariamente as operações aéreas. O senhor sabe do drama dessas pessoas? E com certeza, sei drama e tenho que publicamente, primeiro, pedir desculpa para esses clientes. É o mínimo que eu posso fazer. E depois, a atitude. O que é que eu devo fazer para essas pessoas? Então, nós estamos, lógico, no primeiro dia, na sexta-feira, quando houve a paralisação, tivemos um tumulto generalizado, principalmente no aeroporto de Guarulhos. O senhor se sente responsável por esse tumulto? Sim. Eu não tenho como fugir. A minha empresa foi responsável por isso. O que nós fizemos nessa medida de emergência? Foi montado um comitê de crise, inclusive com a participação da ANAC, de todas as outras companhias. Todas elas abriram seus assentos para que nós acomodássemos essas pessoas. E imediatamente também disponibilizei veículos, ônibus da própria Itapemirim, para levar alguns clientes ao destino que optassem por esse serviço. Mas por que então existem tantos relatos de pessoas que dizem que não receberam um hotel? Foi no primeiro momento, Cabrini. Hoje nós não temos mais essa situação. Mas o senhor não vendeu algo que o senhor não poderia entregar? Não, de forma alguma. A Itapemirim é uma empresa altamente capacitada. Nós tínhamos capacidade de atender e com um bom atendimento, com um bom serviço. Nós temos condições de atender. Houve a paralisação e nós cuidamos da crise. Eu não quero. O senhor vai devolver o dinheiro dessas pessoas? Já estou devolvendo. Para você imaginar, nós estamos com 46 mil pessoas, 26 mil já foram devolvidas. O senhor tem dinheiro para devolver para essas pessoas? Todo o dinheiro de bilhete vendido está preservado. Para você ter uma ideia, em menos de 24 horas, nós conseguimos fazer a devolução de 24, quase 25 mil bilhetes de devolução do dinheiro integral, sem cobrança de taxa. São quase 8 milhões de reais devolvidos em menos de 24 horas. Se a senhora pudesse conversar com o presidente da empresa, o que a senhora falaria? Que eu acho que a organização dele não é nada. A senhora não está se sentindo respeitada? Não, estou me sentindo muito humilhada. Alega que vai reembolsar, mas isso demora anos, né? Não é meses, eu preciso para hoje. Esta senhora veio buscar ajuda para a sobrinha, cliente da Itapemirim. Todo mundo desesperado, porque é 6 mil, é 4 mil, é 8 mil de passagem.
E nós somos salariados, né? Lutemos todo esse tempo, eles lutaram para viajar e não vai chegar até o seu destino. O Natal que era para ser feliz está sendo um Natal de doença. A Michelle está hospitalizada, com a pressão muito alta. A mãe dela fez cirurgia de câncer, queria ver as irmãs e não está conseguindo. Se isso acontecesse com o senhor, como é que o senhor reagiria? Eu ficaria muito triste também, mas eu aceitaria meu dinheiro de volta porque eu não fui lesado. Eu deixei de viajar. E eu lesei alguém? Não, ele está sendo atendido. Quando não atendido... o senhor não cumpre aquilo que o senhor prometeu, eu me refiro aos voos, o senhor está lesando o consumidor. Não, desde que eu não atenda ele. Uma coisa a lesar é tirar algo de alguém. Eu não tirei, eu estou devolvendo. Eu não tirei. O senhor tirou as viagens que tinham sido programadas. Mas Cabrini, eu não tirei da pessoa. Qual é a recomendação? O que a lei determina? Sim, claro que o senhor tirou. Quando a pessoa planeja uma viagem, o senhor não pode cumprir, o senhor está tirando isso. Tá bom, você não voou. O que você tem que fazer? Vamos ao fato. Qual é a atitude sua? Pagar. Qual é a atitude que eu estou fazendo? Sim, mas antes o senhor tirou, o senhor reconhece? Não. O senhor tirou o voo da pessoa? Não, não tirei o voo. Aconteceu um fato que eu tive que parar. Paramos. O senhor é também um passageiro. O senhor acreditaria numa empresa aérea que suspende seus voos? Eu, como brasileiro, eu daria todo o voto de confiança nela, desde que ele não Mesmo que o senhor tivesse sido prejudicado? Mesmo que ele não me lesasse. A Itapemirim está sendo correta com os seus clientes? 100% correta. Não é correto suspender o voo? Não é correto, mas é correto você prestar assistência para ele. Num primeiro momento, os clientes, por exemplo, não receberam um hotel. Mas, Cabrini, num primeiro momento é difícil quando explode uma bomba e tem vários feridos no chão. O senhor reconhece que houve falhas? Lógico. O senhor Sidney Piva de Jesus, nesse momento, acaba de ser protocolado no Supremo Tribunal Federal um pedido para a prisão do senhor. O senhor teme ser preso? Não, de maneira alguma. Não vejo a possibilidade disso acontecer. Porque... O senhor sabe que pode acontecer, teoricamente. Teoricamente, sim, mas eu não vejo, eu acredito na justiça brasileira. O senhor não se imagina preso? Nenhuma forma. Sou um trabalhador, uma pessoa honesta, que cuida das suas obrigações. Até que ponto o senhor poderia fugir sem honrar os seus compromissos? Eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Eu já paguei 80% da recuperação judicial. Eu sou um vencedor, eu tenho 7 anos para pagar ela e eu já pedi a suspensão da recuperação judicial desde maio. Então... Existem credores do senhor que temem que o senhor fuja. Para onde? Nós somos uma empresa altamente sustentável, bem gerida pelo seu gestor, pelo Sidney Piva que está aqui. Eu peguei essa empresa com um funcionário passando fome, 5 meses de salário atrasado, 5 anos sem receber férias. Não fui eu que deixei de pagá-los, essa família deixou de pagá-los. Sidney Piva ainda enfrenta a suspeita de bancar uma vida de luxo com o dinheiro da recuperação judicial. O senhor, por exemplo, estabeleceu em uma empresa em terrível dificuldade financeira um salário de R$300 mil, não é dinheiro demais? Foi estabelecido, já estava estabelecido em estatuto. Mas não é um salário alto demais para a condição da empresa? Cabrini, eu diria que eu sou um profissional, cuido de 5 mil famílias, de uma empresa que fatura 500 milhões e que tem um resultado positivo. Eu como empresário, você como trabalhador, você tem direito do seu salário e eu tenho direito ao meu salário. Então, eu acho que 200 mil, 300 mil, 500 mil, R$1 milhão vai da capacidade empresarial. O senhor acha coerente esse salário, 300 mil reais? Eu acho que pela minha capacidade é muito pouco. Faz 1 ano que eu não recebo esse valor, mais de 1 ano. Qual o seu salário nesse momento? Nem R$1. Eu não ganho na Itapemirim, eu não tenho 1 centavo da Itapemirim. Ele compra 3 carros importados e desembolsa R$100 mil em compras em viagens nacionais e internacionais nos últimos meses. Sim, eu gastei 50 mil, fiquei 20 dias lá, eu gastei com o meu dinheiro, com o dinheiro da minha remuneração. Não é um crime. Hoje, o Sidney Piva, o que você vai fazer no final do ano ou no Natal? Eu vou estar dentro da Itapemirim trabalhando. Mas no momento de dificuldade, seu Sidney, não passa uma imagem ruim o senhor fazer despesas tão altas em Dubai, em Paris? Imagem ruim é de interesse, Cabrini, de quem quer fazer. 50 mil, né? Essas pessoas estão tentando acabar com o nome, com a companhia. Mas precisa honrar seus voos também, né, seu Sidney? Sem dúvida, essa é a minha prioridade, Cabrini. Sobre seus bens, ele se mostra incomodado em comentar.
Qual o tamanho da sua fortuna hoje? Meu patrimônio e minha fortuna é a Companhia Itapemirim. Para aqueles que quiserem saber, qual é o seu patrimônio hoje? Eu tenho 2 apartamentos. Eu tenho 2 apartamentos em São Paulo, tenho 2 carros. Nas últimas semanas, explode também a notícia de que Sidney abre uma empresa de serviços financeiros em Londres, no valor de 6 bilhões de reais. Se a gente for para a Inglaterra nesse momento, fomos para Londres e irmos até a rua Lombard Street, encontraremos um prédio de 11 andares. Nesse prédio de 11 andares, o senhor comprou uma empresa, pelas informações disponíveis, por 780 milhões de libras, o que dá, o senhor sabe, quase 6 bilhões de reais. Quer dizer, não é um contrassenso? Como é que o senhor está em dívida aqui, não consegue pagar os seus credores, suspende seus voos e, ao mesmo tempo, compra uma empresa tão cara assim? Que mágica que o senhor está fazendo? A empresa, ela existe. Ela não é uma empresa de 7 bilhões. É uma empresa que eu próprio montei a empresa, eu não adquiri uma empresa. Qual era a intenção dessa companhia? Abrir ela com capital projetado, com capital de título da dívida registrado, correto, registrado na Bolsa de Valores. Então não é uma montagem do documento frio. Mas não é só ou isso, algo o senhor parecido. tem retirado não, um mas para te prolabore colocar, considerável. como que eu poderia ser um dos homens mais ricos do país e estar administrando uma empresa que está em recuperação judicial, que eu tenho que fazer? Não tem nexo. É difícil o brasileiro acreditar numa coisa dessa. Isso impossível. seria possível, em tese, se o senhor estivesse cometendo fraude. Lógico, seria impossível até com uma fraude. O empresário nega que a ITA esteja falida e isenta a companhia aérea de qualquer relação com o processo judicial do Grupo Itapemirim. O aéreo, ele é uma empresa que ele está totalmente livre. Ela não tem endividamento nenhum. O senhor teve culpa nessa crise? Lógico, se ela parou, consequentemente, eu tenho que assumir a culpa. Qual foi exatamente a sua culpa? A minha, ela é total, eu sou dono da companhia. Eu tenho que assumir ela e tenho que falar para esse cliente, eu vou te ressarcir, eu não vou te deixar na mão, eu vou te atender. É isso que ele precisa ouvir e é isso que eu estou fazendo. Outra polêmica. Sidney é acusado também de golpe com a venda de criptomoeda. Centenas de investidores denunciam a empresa Cryptour de não devolver cerca de 400 mil reais investidos. O senhor é um empresário que entrega aquilo que o senhor promete? Sempre. O senhor abriu, por exemplo, uma empresa de criptomoeda e existem pelo menos 400 mil que não estão sendo pagos para as pessoas que investiram na sua empresa digital. Outro fato mentiroso, Cabrinho. A empresa não é minha. Eu também sou vítima dessa moeda. Essa empresa não é sua? Não, a empresa não é minha. E eu vou te esclarecer e também, inclusive tem um inquérito policial sobre isso, que nós somos fraude, vítima de utilização da marca indevida. Então, a Itapemirim tinha um projeto e tem um projeto de uma criptomoeda. Eu pretendia e pretendo futuramente fazer uma empresa de criptomoeda para transformar créditos do e-commerce da Itapemirim para a criptomoeda, que é um projeto muito bem elaborado. Apesar das negativas, um empresário conhecido como Luiz Tavares contradiz Sidney. Quem é o dono da Cryptour? Tem que perguntar para esse Luiz Tavares quem é o dono e quem ele lesou, porque nós somos lesados, nós fomos Qual é vítimas. a sua responsabilidade em relação à Cryptour? Nenhuma. Que deve 400 mil? Nenhuma. O senhor tem responsabilidade sobre essa dívida? Lógico que não, não é minha e eu não vendi, eu não recebi. Não é minha, não é como que eu posso adquirir uma dívida que não é minha? Não pertence ao Grupo Itapemirim? Nunca pertenceu. Conforme se alega? Não. Conforme diz o empresário Luiz Tavares? Se é que podemos chamar de empresário, né? Porque ele tem que provar aonde ele pôs o dinheiro, porque na conta da Itapemirim não está. E nunca tem entrada. Nossa conta, nosso saldo bancário, ele é acompanhado 24 horas por dia pelo administrador judicial. A ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, suspendeu as operações da companhia, mas Sidney diz que a ITA vai voltar a voar e em breve. Nós pretendemos voltar ainda, no máximo em 60 dias. A prioridade é voltar agora, imediato. A Itapemirim, quando montou, ela cometeu
não um erro estratégico, mas ela deixou parte do serviço dela terceirizado, ou seja, muito vulnerável ao controle da companhia. Qual é a medida que nós estamos fazendo para essa retomada? Nós estaremos, a partir do início de janeiro, fazendo o treinamento desse pessoal de atendimento de aeroportos, contratando mais pessoas. Nós não estamos falando em demissão, nós estamos falando em contratação, e nós vamos prestar um serviço 100% Itapemirim. Se eu fosse um cliente, por exemplo, por que eu deveria comprar um bilhete aéreo da Itapemirim, uma empresa que suspende voos? Olha, eu acredito que o brasileiro e o consumidor, ele vai voltar à credibilidade e ele volta a voar com a Itapemirim com naturalidade. Nós somos muito responsáveis. E o que o senhor diz, olho no olho, então, para esse seu cliente que está revoltado nesse momento? Eu digo que o momento é difícil porque é uma data muito difícil de fazer o atendimento da forma que ele gostaria. Mas eu tenho que tranquilizá-lo que, no mínimo, a dignidade, o dinheiro, o respeito ao dinheiro que ele pagou para a companhia tem a obrigatoriedade e a tranquilidade que vai devolver. O senhor tem a sua consciência tranquila, seu Sidney? Tenho. Sente vítima de um complô? Eu sinto vítima de um complô, de um ataque. Estão tentando destruir a companhia por outros meios, que não pela competência. Porque pela competência nós somos melhores. O senhor cogita vender a empresa? Não, eu vou salvar, a minha responsabilidade, eu sou o dono. Em uma de suas últimas decisões, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de prisão para Sidney Piva. Sr. Sidney Piva de Jesus, muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço. Obrigado.